Obrigada por sintonizar no podcast Assustadoramente. O caminho para o terror começa aqui, e não há como voltar atrás. A mulher sentada na cama. Esse relato é de um sonho muito sinistro que eu tive na infância. Claro que esse não foi o único sonho estranho ou bizarro que já tive, mas eu decidi relatar porque ele me marcou muito. Não consigo esquecê-lo até hoje e ainda sinto medo sempre que penso nele. Antes de começar, eu gostaria de deixar claro que eu sou uma pessoa muito cética. Sempre procuro explicações lógicas em tudo, mas eu nunca entendi muito o que esse sonho me causou e me causa até hoje. Foi muito marcante e nunca tive certeza se foi real ou somente um sonho. Enfim, eu devia ter uns 12 anos quando eu tive esse sonho. Na época, eu estudava à tarde e passava o dia sozinha, porque meus pais trabalhavam e meu irmão estudava em período integral. Meus pais não se importavam em me deixar sozinha, porque morávamos em um quintal com outras casas que pertenciam a alguns parentes. Desde criança, eu sentia que o quintal e as casas tinham uma energia muito pesada. Era um ambiente bem caótico, com muita fofoca, brigas e palavrões. Como expliquei, eu estudava à tarde, então não precisava acordar cedo. E como estava sempre sozinha, acordava próximo do horário do almoço, porque eu tinha o hábito de dormir muito tarde, praticamente madrugar, assistindo TV. Nessa noite que tive o fatídico sonho, lembro de estar assistindo o jogo do Corinthians com meu pai, no quarto, e do nada, e muito rápido, eu vi como se uma mão tivesse passado em frente à TV. Aí eu falei, pai, você viu isso? E ele respondeu, passou algo na TV, né? Será que foi interferência? Deve ter sido lá na Globo. Mas eu percebi a cara de assustado dele. Daí eu continuei. Foi uma mão, e foi aqui. E ele disse para eu parar de imaginar coisas. Depois disso, eu fui me deitar e fiquei assistindo a um filme. E lembro de ter ido dormir depois das 3 da manhã. Estava uma noite fria, muito fria. Devo ter pego no sono e acordado uns 40 minutos depois. Já acordei assustada, com uma sensação muito ruim. Sentia muito medo. Quando abri os olhos, eu vi uma mulher de vestido vermelho, sentada na minha cama, mais precisamente aos meus pés. Ela estava olhando fixamente para mim, e o olhar dela me causava muito medo. Sinto medo até hoje só de lembrar. Sentia tanto medo que minhas pernas estavam moles, como se tivesse um peso me pressionando para baixo. Comecei a chorar e ela continuava a olhar com a cara de brava, até que ela falou, não precisa ficar com medo, eu estou aqui para te proteger. E eu respondi, não parece estar me protegendo, eu estou com medo de você, vá embora. Ela respondeu ainda mais brava, já falei que eu estou te protegendo. Gritei chamando a minha mãe e fechei os olhos chorando com muito medo. Quando abri os olhos novamente, ela não estava mais lá e a sensação estranha nas pernas havia passado. Corri até o quarto da minha mãe chorando muito e contei o que tinha acontecido. Percebi no olhar da minha mãe que ela também ficou com muito medo e preocupada. Mas na hora ela só disse para eu me acalmar, que havia sido somente um sonho. Aquilo me apavorou muito. Passei dias sem conseguir dormir e deixando a TV e a luz acesa. Anos depois, a minha mãe conversou comigo sobre esse acontecimento e disse que sente medo até hoje quando lembra. Ela disse que eu estava muito apavorada e que provavelmente aquilo tinha sido real e não somente um sonho. Até hoje eu não sei se foi um sonho ou se foi real. Até hoje eu não sei se aquela mulher realmente estava me protegendo ou não. A única coisa que eu me lembro é do medo que eu senti e o quanto isso me apavora até hoje. Recebi esse relato no e-mail, foi enviado pela Vanessa, de São Paulo. A Sombra do Diabo. Olá, meu nome é Rafael, tenho 18 anos e sou de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O caso que contarei aconteceu comigo e com a minha prima e ocorreu há cerca de 10 anos atrás. Eu e meus primos tínhamos o costume de nos encontrarmos na casa da minha avó para brincar. Passávamos tardes e tardes lá brincando. Certo dia, estava eu e minha prima brincando nos fundos da casa, enquanto nossos parentes estavam mais para o final do terreno, conversando e contando casos.
Estávamos brincando de esconde-esconde quando ela me disse para esperar porque ela precisava ir ao banheiro. Então eu fiquei lá fora da casa esperando enquanto ela ia. Segundos depois, ela voltou correndo para fora da casa gritando: Rafael, tu não vai acreditar. Eu, tranquilamente, mas curioso, perguntei: o que foi? Foi quando ela me disse: eu vi o demônio na porta do banheiro da avó. É importante ressaltar que eu sempre fui medroso para assuntos espirituais, até porque esses tipos de casos sobrenaturais acontecem frequentemente com a minha família. Porém, naquele momento, eu sorri, não acreditando, e disse: aonde, guria? Então ela prontamente disse: eu juro, vem ver. Calmamente, entrei com ela pela cozinha da casa, desconfiado de que ela estivesse armando algo para me assustar. Foi quando chegamos na porta do banheiro e definitivamente vimos a sombra de um demônio. O que eu vi foi o seguinte: a porta do banheiro de madeira na cor vermelha escura e a sombra preta que deveria ter uns 1,5 metro de altura. Porém, a sombra só aparecia do tronco para cima, estando visíveis apenas os braços cruzados e a cabeça com um chifre. No momento em que vi aquela cena, a minha reação foi instantânea. Saí correndo dali e chamar minha avó e contar para ela. Porém, como era de se esperar, ela não acreditou e continuou conversando com meus familiares. Naquela época eu passava alguns dias na casa da minha avó e dessa vez eu acabei ficando 3 dias com ela. E durante esses 3 dias eu avistei a sombra demoníaca na porta do banheiro. O detalhe maior é que apenas eu e a minha prima víamos aquela figura diabólica. Como a casa era movimentada, meu irmão, meus primos mais velhos sempre tocavam na porta para usar o banheiro. Eu ficava apavorado, sem reação. Como eles não estavam vendo aquilo? Porque somente eu e a minha prima conseguíamos ver. Rememoro que nessas 3 noites eu não saía de perto da cadeira onde a minha avó ficava sentada. Por detrás da cadeira ficava eu, olhando aquela figura, que não se mexia em nenhum momento. Apenas ficava parada, com os braços cruzados e seus chifres. Lembro-me que na madrugada eu acordava minha avó para me levar ao banheiro, pois estava com muito medo. E como era de se esperar, chegando na porta, a figura ainda se encontrava lá. Eu fechava os olhos, entrava para fazer o que deveria e saía correndo para o quarto, a fim de evitar mais contato com a aparição. Esse é meu único relato pessoal que presenciei. Minha família tem inúmeros relatos, que se você quiser posso enviar também. Espero que leia, pois gosto muito do podcast. Recebi esse relato no e-mail enviado pelo Rafael, e sim, Rafael, pode enviar os relatos da sua família, e muito obrigada por enviar essa história. Brincadeira na adolescência. Contarei a vocês 2 pequenos relatos que se passaram em uma rua perto da minha casa. Certa noite, eu estava nessa rua com alguns amigos brincando com um jogo do copo. Minha idade era entre 11 e 12 anos. Como é o habitual do jogo, seguimos todas as etapas para iniciarmos o jogo, chegando assim na hora mais esperada, a hora da pergunta. Indagamos se havia algum espírito presente para que ele respondesse às nossas perguntas e possíveis brincadeiras, e nada acontecia. Achando que os mais velhos do grupo estavam querendo nos amedrontar, com raiva, eu levantei e gritei: se houver algum espírito aqui, que se manifeste agora. Eu estou mandando. A típica arrogância de adolescente, que quer tudo na hora. Momento após essa fala, uma garrafa que estava perto de um poste na rua estourou, fazendo com que o vidro quase nos atingisse. Em seguida, quando todos saíram de perto do jogo, o copo que estávamos usando também estourou. Depois de tanta coincidência, voltamos para as nossas casas e nunca mais tocamos no assunto. O homem na garagem. Na mesma rua do relato anterior, havia uma casa onde vi um homem parado em uma parte mais escura da sombria garagem. Naquela época já estava acostumado com os acontecimentos paranormais que ocorriam comigo. Já não tinha mais medo e sentia um ser intocável de tanto ter visto tais paranormalidades. Afrontando tal visões, eu disse: eu sei que você não é humano, então me faça um favor, vai perturbar outro. Dito isso, percebi que o semblante da aparição havia mudado para uma feição de desgosto e desaprovação. Uma face até então enfadonha adquiriu traços de ira. O espectro foi se afastando,
mais para o fundo escuro daquela garagem, até que só ficaram os olhos vermelhos luzentes em meio à escuridão. Para completar o combo fantasmagórico, ouvi ainda bufadas de cavalo, demonstrando que estava insatisfeito com minha fala. Como mencionei anteriormente, eu não tinha mais medo de tais acontecimentos. Em conversa com minha mãe, ela me disse que se ficássemos com mais medo, alimentaríamos mais tal visão, fazendo com que ela ficasse mais forte. Então, seguindo os conselhos dela, me aproximei da parte escura da garagem, olhei em direção a ele e declamei: "Pode vir, sei que você não pode encostar em mim, seu mané." A visão se esvaiu em meio à escuridão. Após tal acontecimento, saí do local realizado, sabendo que eu não precisaria ter medo de coisas sobrenaturais. Esse relato eu recebi no Telegram, foi enviado pelo Patrick. Eu vou contar para vocês um relato que eu recebi no direct do Instagram e foi enviado pela Rafaela. O nome do relato é A Visita. Bom, a Rafaela mandou para mim 2 relatos. O primeiro, ele não tem nada sobrenatural, mas mesmo assim eu quis contar aqui porque o medo que os pais dela passaram foi assim, um medo bem pior que medo de fantasma. Então ela conta que isso aconteceu quando ela tinha uns 5 anos de idade. Atualmente eu não sei a idade dela. Bom, e a Rafaela e os pais dela estavam na fazenda que pertencia ao avô. E lá era bem tranquilo, tá? Ela fala que eles não trancavam as portas, né? Porque era muito tranquilo. Aí, certa noite, eles estavam se preparando para dormir. O pai dela estava saindo do banho e ela e a mãe começaram a ouvir umas batidas que vinham lá da sala. O pai dela saiu rapidamente do banho, colocou uma roupa e foi em direção ao cofre, porque lá ele guardava uma espingarda. Aí ele pegou a arma e foram na sala ver o que estava acontecendo, né? Imagina, alguém batendo na porta, no meio de uma fazenda. Quando eles chegaram lá, eles viram várias marcas de mãos, assim, com sangue na janela. Imagina a cena, gente. Aí, logo, o barulho de batidas voltou. E alguém gritava socorro e começou a bater forte na porta. Como eu falei antes, né? Como lá é fazenda, lugar tranquilo, seguro. E eles não tinham trancado a porta durante a noite. Eles não costumavam trancar, só encostava. Mas por sorte, né? Ninguém entrou. E no susto ali, o pai dela acabou atirando pra cima. Pra que, sei lá, pra quem quer que fosse, saísse correndo, né? Fosse embora. Porque eles estavam com medo. É aquela coisa, né? Na hora do medo, você não sabe. Alguém pedindo socorro, mas eles foram pegos de surpresa, né? Naquela situação, indo dormir, lugar tranquilo. Então, ainda mais ela era criança, 5 anos. O instinto dos pais é proteger o filho, né? Então, hoje você pensa assim, poderia ter socorrido, alguém pedindo ajuda, né? Mas, enfim, foi na emoção. Acho que não pensaram bem, aquele instinto de proteção. Bom, e depois do tiro, a pessoa, né, misteriosa foi embora. E eles finalmente, né, puderam dormir. Tranquilamente, acredito que não, né? Bom, no dia seguinte eles descobriram que teve uma discussão, né, envolvendo uns moradores lá da região e nisso um deles atingiu com a faca a mão do outro, que estava ferido, correu para pedir ajuda. Então eles acreditam que deve ter sido essa pessoa lá que se feriu nessa briga que foi bater na porta deles. É isso que eles sabem mais ou menos, mas que foi um episódio bem assustador, né, que marcou a vida deles. E agora eu vou ler outro relato que ela escreveu. Agora eu vou ler nas palavras dela. Bom, na época, eu tinha acabado de completar meus 12 anos. Eu costumava dormir com a porta aberta, pois atrás dela ficavam as minhas bolsas e eu sempre criava formas assustadoras à noite. Por isso a porta ficava aberta para tampar as bolsas. Gente, eu entendo muito bem isso. Eu lembro que, eu acho que eu já contei isso, eu trabalhava numa locadora de DVD nos anos 2000. Eu assisti um filme, Lucas, O Intruso no Formigueiro. Eu amei esse filme, uma animação. Eu gostei tanto que eu peguei o pôster e colei no meu quarto. Gente, não faça isso. Pelo menos eu não sei como é que é hoje a minha imaginação, mas depois dessa eu nunca mais colei nada no meu quarto. Eu acordei à noite, morrendo de medo, assim. Eu era muito medrosa. E quando a gente é medrosa, a gente acorda muito de madrugada. Eu olhei, gente, foi uma cena mais terrível, assim, que a gente tinha uma cara do monstro. E na hora eu fui encarar aquele medo, assim. E aí eu falei, meu Deus, eu tô vendo isso. Meu Deus, gente, era claramente a cara de um monstro. A cara de um monstro, assim, perfeita. E aí, conforme, assim, a minha vista foi se acostumando com a escuridão, não tava tão escura assim, não. Tinha uma janela assim, via uma claridade. Aí que tomou a forma lá do Lucas, o intruso no formigueiro. Nossa senhora, gente,
Aí eu entendo isso, né? As coisas à noite tomam formas de bicho mesmo. Bom, continuando. Até que um dia eu tinha ido dormir com a porta aberta como sempre. Eu costumava acordar no meio da noite, pois na época eu morava em um apartamento e os vizinhos de cima faziam muito barulho durante a madrugada. Como esperado, eu acordei, mas dessa vez foi diferente. Eu não estava conseguindo voltar a dormir e eu estava com muito sono. Então me virei contra a porta, mas parecia que algo não estava deixando eu dormir. Quando me virei para a porta, eu não acreditei. Tinha alguém. Não era raro eu ver vultos durante a madrugada, mas eu nem ligava. Porém, dessa vez eu vi claramente uma pessoa parada na porta, olhando para mim, analisando cada detalhe. Minha primeira reação foi gritar. Minha mãe correu para ver o que tinha acontecido. Ela chegou meio assustada, mas eu ignorei. Contei que tinha alguém me olhando, mas a figura tinha sumido. A minha mãe sentou ao meu lado e voltei a dormir, achando que era só coisa da minha cabeça. Meu padrasto revistou a casa inteira e não tinha ninguém. Bom, agora a minha mãe me contou, recentemente, que nessa noite, que eu vi essa pessoa me observando, ela também viu alguém. Ela acordou de madrugada e viu um homem dentro do quarto olhando para ela. E ela logo cutucou meu padrasto, falando que tinha alguém. Ele não viu nada. Ela disse que viu a figura indo em direção à janela e atravessando. E logo que a figura saiu pela janela, eu gritei, contando que tinha alguém. A minha mãe fez uma oração silenciosa para não me assustar e voltamos a dormir. A minha mãe veio me contar que também tinha visto alguém só agora, porque se me contasse na época eu iria ficar mais assustada. E até hoje nunca descobrimos quem nos visitou naquela noite. Pois é, gente, mães também sentem medo, né? Eu tenho lido alguns relatos, eu não sei se já foi ou vai se lançar no podcast, que eu leio e eu vou esquecendo. Mas as mães sentem medo, né? Mas elas fingem que não sentem pra proteger a cria. São crianças que cresceram, mas é isso, né? E uma coisa muito estranha tinha nessa casa, que olha só, ela tava vendo, ela passou pela situação, o alívio dela não teve alívio, foi o grito da filha também pedindo e contando a mesma coisa. Obrigada, Rafaela, por enviar seu relato. A sombra no corredor. Olá, me chamo Carol, moro na cidade de Colatina, no Espírito Santo. Já maratonei todos os episódios do podcast e resolvi relatar algo que se passou comigo. Sempre fui muito sensível às coisas sobrenaturais, mas eu morro de medo. Teve um episódio que me causa medo até hoje. Para contextualizar, os meus pais saem para trabalhar muito cedo, ainda de madrugada. Já eu saio de casa por volta das 6h30. Nesse dia, o meu pai acordou e foi levar minha mãe ao serviço. Por volta das 4 da manhã, ele acabou fazendo barulho enquanto se aprontava para sair. O meu quarto ficava ao lado e eu acabei acordando. Eles saíram e eu fiquei sozinha em casa. De repente, senti algo estranho no meu quarto, como se tivesse alguém me observando. Quando me virei para o lado, em direção ao corredor da minha casa, que leva ao quarto dos meus pais, vejo uma sombra grande, toda negra, caminhando, indo em direção ao quarto deles. Gelei na hora, fiquei sem reação, e a única coisa que fiz foi me esconder embaixo das cobertas e fingir que estava dormindo. Nesse momento, escuto um psiu me chamando. Eu fechei os olhos com força para ver se aquela terrível sensação de medo passava. Eu não sabia como reagir, mas, graças a Deus, o meu pai passou em casa por volta das 6 da manhã. Com a chegada dele, o medo foi embora. Mas desde aquele dia eu não consigo dormir direito e tenho sensações ruins. Não foi a primeira vez que vi algo em minha casa e, para piorar, sempre que relato a alguém, não acreditam em mim. Recebi esse relato no e-mail, foi enviado pela Carol, do Espírito Santo. O Cavaleiro na Mata Fechada. Meu nome é Samuel Ferreira, tenho 21 anos e sou do interior de Minas Gerais, de uma cidade chamada Campo Belo. Esse meu relato aconteceu quando eu tinha por volta dos meus 15 anos. Bom, nessa época da minha vida, eu ia muito com meus primos a um rancho aos finais de semana, e lá ficávamos eu, meus primos, o tio e o avô deles. Fazíamos várias atividades durante os dias do final de semana. Pescávamos, andávamos a cavalo, cuidávamos de bois e vacas, etc. Numa manhã de sábado, eu me lembro que acordamos cedo e fomos levar um dos bezerros novos para castrar.
Iríamos levá-lo a uma outra fazenda onde o proprietário faria tal serviço. Observação: onde fica esse povoado, antigamente, era uma fazenda cheia de escravizados e senhores de engenho. Tem até um muro antigo muito grande que corta os ranchos, que dizem que foi feito com mão de obra escrava. Bom, conseguimos levar o bezerro tranquilamente pelo caminho de ida. Foi feito todo o procedimento e ficamos praticamente o dia todo por lá. Quando estávamos voltando, e detalhe, fomos todos a cavalo, cada um no seu, e o bezerro amarrado e sendo puxado por nós. Já era noite quando retornamos. Andávamos devagar, pois o bezerro estava operado. Bom, conversa vai, conversa vem, e meus primos e eu estávamos distraídos quando, do nada, o ambiente esfriou muito. Uma brisa forte e fria parecia nos acompanhar. Era mais ou menos mata fechada, e estava um dia de extremo calor. Como era final de tarde, o sol estava mais fraco, porém, estava muito quente ainda. Não sei se foi por causa da noite vindo também, mas achamos estranho. E enquanto conversávamos, escutamos galopes de cavalo vindo ao longe, com o cavalo relinchando, e dava para ouvir isso claramente, inclusive todos nós ouvimos. O galope parecia chegar cada vez mais perto. Logo depois, começamos a escutar barulhos de chicote estalando ao chão. O bezerro, custando andar, saiu meio desesperado e meio sem rumo, assustado. Nisso, eu saí correndo em cima do meu cavalo. Meus primos, logo em seguida, também fizeram o mesmo. Olhamos para trás e nada nos seguia. Paramos e o barulho também parou. O bezerro, meio dolorido, tinha saído do nosso caminho. Ainda muito assustados e sem entender nada, um dos meus primos, o mais velho, voltou para ver quem era que estava fazendo aquilo, ou o que era, né? Chegando lá para trás, ele disse que avistou ao longe um cavalo negro e, em cima, um peão com roupas todas desleixadas, com um rosto cadavérico. No lugar de seus olhos saiam fumaça, e na sua mão tinha um chicote pegando fogo. Aquilo soltou uma risada que deu para ouvir de onde estávamos e saiu galopando para trás, sumindo em meio à mata fechada. Todos perplexos saímos aterrorizados com esse relato do meu primo, deixando para trás até o bezerro para buscar no dia seguinte. Só que eu não voltei mais lá, não. Bom, alguns dias depois descobrimos que tinha uma lenda de um peão que morreu por aqueles meios. Recebi esse relato no e-mail, foi enviado pelo Samuel. O mesmo homem de chapéu. Olá, eu estava ouvindo o episódio 321 e o último relato me deu arrepios. A moça descreve que ela e a irmã viram um homem de chapéu e coturno. A descrição que ela deu do homem bate completamente com a de um homem de chapéu que eu sempre vejo andando no bosque perto do lago, no caminho que faço para ir à academia. Geralmente eu vejo por detrás das árvores próximas ao lago, como se ele estivesse tentando se esconder enquanto espia alguém. Não chega a ser um relato assim tão assustador, mas eu achei tão interessante o fato da moça ter descrito com exatidão um homem de chapéu. Eu sou a Amanda e esse local que eu falei é o Parque Ecológico de Arara, em São Paulo. E estes foram os relatos de hoje. Tem alguma história sobrenatural para contar? Envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou pelo Telegram. Siga o Instagram, assustadoramente_podcast. Ajude financeiramente o canal no site do Apoia-se ou através do Pix, assustadoramente@outlook.com. Você também pode ajudar seguindo nossas redes sociais, espalhando a palavra e qualificando o podcast dando 5 estrelas. Entre para o grupo do Telegram e siga nosso canal no YouTube. Todos os links estão na descrição deste episódio. Até a próxima quarta!